Boa noite a todos e todas que a partir de agora nos acompanham. Nós estamos iniciando a nossa live intitulada Os Desafios da Sinodalidade na Igreja Católica. Em nome do CEILA Brasil, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que agora nos acompanham para o debate e reflexão sobre essa temática. Quando a gente pensa em sinodalidade, não é algo que interessa especificamente à Igreja Católica, né? Embora o tema desta noite vá direcionar para os desafios que a Igreja Católica enfrenta, mas a sinodalidade é um tema pertinente e importante para todos que compõem essa imensidão que é o cristianismo. Então, hoje vamos abordar a sinodalidade na Igreja Católica, mas a sinodalidade é uma dimensão do cristianismo, portanto, interessa a todos, independente de denominação religiosa. E é um tema que trata muito das questões ecumênicas, e é um tema também que trabalha muito com a transversalidade. E a gente precisa dele para entender também os impactos que acontecem a partir das questões sociais e culturais. E pensar na sinodalidade é também pensar numa herança que o cristianismo recebe desde a sua origem, desde os seus tempos primeiros. Sinodalidade, portanto, simboliza uma perspectiva missionária, uma igreja em saída, indo ao encontro do povo, mas também que passa especialmente pelas questões de escuta, que é o que tanto a gente precisa ainda aprender. Então, pensando em sinodalidade, nos imensos desafios, hoje diretamente ligados à Igreja Católica, mas que também perpassam as outras dimensões da vida humana e das questões religiosas, a gente abre essa noite. Mais uma vez, dando as boas-vindas a você. E você que está nos acompanhando agora, compartilhe com as outras pessoas. Mande para os seus grupos, para os seus amigos, porque é um tema que interessa a todos nós. Então, tem tempo ainda de você convidá-los para participar conosco. Nós teremos uma noite de grandes reflexões e debates. Então, venha nos acompanhar nesse momento. E eu gostaria de começar apresentando para vocês um pouco do que é o CEILA Brasil. Nós estamos falando aqui em nome do CEILA, e a maioria talvez ainda desconheça ou já ouviu falar em algum momento. Então, o que é o CEILA? O CEILA nasceu em 1973, foi fundado em Quito, no Equador, a partir de um grupo de teólogos sintonizados com os estudos de história, especialmente preocupados com as questões da história da Igreja na América Latina, sob a liderança do argentino Henrique Dussel, como um organismo autônomo e sem vínculo com a hierarquia católica. Nos anos 80, foi criado o CEILA Brasil, com ampliação de equipes nacionais de historiadores, objetivando formar pastores, religiosos e religiosas, militantes, especialistas e pesquisadores em história da Igreja, para uma atuação na esfera tanto acadêmica quanto nas questões pastorais. Com uma história longa, o CEILA se orgulha de sua vasta produção na área da América Latina, Brasil e Amazônia, e por formar e colaborar com a formação de muitos historiadores, teólogos e de outros campos do saber. Nos orgulhamos de manter viva e atuante o CEILA Brasil, que é composto por cristãos católicos, protestantes e pentecostais, tendo como pilares nossos fundadores. Entre eles, a gente quer destacar o Eduardo Rohner, José Oscar Veoso e Paulo Sues. E nesta noite, de modo muito especial, para discutir o tema Os Desafios da Sinodalidade na Igreja Católica, convidamos o membro do CEILA, Padre Paulo Sues. Paulo Sues nasceu na Polônia, em Alemanha, e estudou nas universidades de Munique, Lovaina e Münster, onde se doutorou em Teologia Fundamental com um trabalho sobre catolicismo popular no Brasil, desde 1966. Trabalhou na paróquia de Juriti, no Pará, no Baixo Amazonas. De 79 até 83, exerceu o cargo de secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Em 87, fundou com colegas, a pedido dos missionários, o curso de pós-graduação em Missiologia, em São Paulo, cujo coordenador foi até o final dos anos de 2001. De 1996 a 2000 e de 2000 a 2004, foi, respectivamente, vice-presidente e presidente da Associação Ecumênica Internacional de Missiologia. É doutor honoris causa das universidades de Bamberg, em 93, e Frankfurt, em 2004. Atualmente é assessor teólogo do CIMI.
E entre a sua vasta produção, a gente destaca Travessia com Esperança, Memórias, Diagnósticos, Horizontes, de 2001 e 2003, o Dicionário de Aparecida, de 2010, Impulsos e Intervenções, Atualidades da Missão, de 2012, Dicionário do Evangelho Gaudium, de 2015, Dicionário do Laudato Si, de 2017, e agora a reedição da Conquista Espiritual da América, na Espanha, da América Espanhola, recentemente, né, a nova edição de 2024. Então, com imensa alegria, a gente recebe esse convidado muito especial nesta noite. E para mediar esse debate junto comigo, eu convido o nosso amigo, o professor doutor Wagner Lopes Sanches, que é membro também do CEILA. Wagner é graduado em Filosofia, História e Teologia, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor e vice-coordenador do Programa de Estudos de Pós-Graduação em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e membro do CESEP, Centro Ecumênico de Serviço, Evangelização e Educação Popular. E eu, que abri esta noite aqui com vocês, e agora recebo esses dois convidados especiais, sou a professora Elisângela Maciel, doutora em História da Igreja. Toda a minha trajetória foi na área de igreja. Eu estava vendo o currículo do Wagner, olha como ele, né, passou por várias graduações. A minha toda foi na área de História da Igreja, e agora, né, passei da graduação até o mestrado na UFAM, que é a Universidade Federal aqui de Manaus, e depois doutorado na UFPA, na Federal do Pará. Estou trabalhando com as questões de igreja, e hoje também sou professora e coordenadora de extensão, pós-graduação e de pesquisa da Faculdade Católica aqui do Amazonas. Então, é com um imenso prazer que a gente abre esta noite, dando mais uma vez as boas-vindas para quem está chegando, né, para quem vem acompanhando desde o começo e para quem está entrando agora nesse momento. Hoje à noite especial para a gente discutir a sinodalidade e os desafios dentro da Igreja Católica. E, de um modo especial, a gente tem aqui como protagonista da noite o Paulo Sues, e o Wagner e eu, a gente está aqui para fazer essa mediação e aproveitar, né? Eu diria assim, para a gente extrair um pouco mais dessa vasta experiência que o Paulo tem e dessa generosidade que ele tem de partilhar conosco o seu conhecimento. Então, Paulo, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho da sua própria trajetória, como alguém que vem atuando na Amazônia há tanto tempo, mas que também fez parte tanto da preparação do sínodo, quanto do próprio sínodo para a Amazônia. Então, a gente gostaria que você abrisse essa noite a partir dessa trajetória. Então, muito obrigada por ter aceitado estar conosco nessa noite. Boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite. Experiência na Amazônia. Comecei em 65, lá em Baixo Amazonas, e visitamos as comunidades. Fiz esta experiência de comunidades visitadas e sem muita estrutura, o reconhecimento próprio como comunidade em seus ministérios. Por isso, claro, essa questão que vivi 8 anos lá, andando como pastor visitante, me impregnaram e me fizeram batalhar para construir comunidades autônomas, comunidades cristãs, comunidades que podem administrar os sacramentos, não precisa esperar um ano até o padre vir outra vez para celebrar uma missa, ouvir as confissões, fazer os casamentos, visitar os doentes. Claro que nós investimos na época muito nos leigos, os catequistas, e tinha culto dominical, mas o culto dominical não é uma missa. E os ministros, muitos dos nossos ministros
seriam capazes de assumir o sacerdócio e celebrar a missa e ser um membro de uma comunidade com rosto amazônico. Essa foi a proposta do Papa quando ele assumiu o sínodo para a Amazônia. Construir uma igreja com rosto amazônico. Então, nós somos mais com vontade do que, na realidade, uma igreja com rosto amazônico. Então, isso eu levei também para o sínodo, essa ideia. E nós fizemos, antes do sínodo para a Amazônia, e a Cirila me quase impulsiona para dar uma pequena situação do sínodo também no contexto amazônico, para isso não caía do céu, o sínodo. O sínodo estava preparado há longo tempo. O sínodo, eu diria, começou já com a Assembleia em Santarém, em 72, porque logo depois do concílio, o sínodo é uma continuidade do concílio também. Essa ideia, ela nasceu no concílio. Então, essa continuidade do concílio, e depois Medellín assumiu conteúdos do concílio e adaptou para a América Latina, e Santarém I, em 72, assumiu também a pastoral bem específica amazônica. Então, esta pastoral de Santarém é muito importante para não pensar agora em encontramos o ovo de Colombo. Já falaram antes também, sim, da encarnação na realidade, como da linha prioritária para a Amazônia, encarnação na comunidade. Eu viajei, visitei as comunidades e procurei levar adiante essa ideia dos ministérios amazônicos nesta região. Este povo capaz de ser uma comunidade autóctone, então com rosto amazônico, encarnação na realidade, depois evangelização e libertadora. Em 72 falamos disso. 4 meses antes de Santarém foi fundado o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Então, o Santarém também assumiu a pastoral indigenista. Nós assumimos teologia índia. O que era teologia índia? Que os índios têm teologia? Perguntaram. Claro que tem teologia. É importante que nós no CIMI, quando não sabíamos mais para onde ir com a pastoral indígena, convocamos uma assembleia dos povos indígenas e eles nos deram rumo. Nós aprendemos realmente, o Conselho Indigenista Missionário se baseou sempre nestas assembleias dos povos indígenas. Aí também encarnação, libertação, ministérios autóctones. Depois Santarém ainda falou das SEBs. Nós tivemos uma paróquia, umas 60 comunidades eclesiais de base que eu visitei assim na época de motor marítimo, assim, ou de Toyota. Depois estradas, frentes pioneiras e meios de comunicação. Tudo isso já estava presente em Santarém. E estava brotando e nós fizemos muitos cursos e fundou os institutos pastorais a partir de Santarém, o Instituto de Pastoral, o IPAR, em Belém, e o SINESC, em Manaus. Eu era professor 2 anos pelo SINESC, morava na Compensa, que na época ainda nem água tinha, nem luz tinha.
e depois me elegeram como secretário do CIMI, então tive que ir para Brasília. Então, isso é um pouco o contexto. Contexto também dessas conferências Medellín, já falei, Puebla. Puebla, o terceiro capítulo do documento de Puebla fala de quê? Fala de sinodalidade, praticamente. Fala de comunhão e participação. Comunhão e participação no sínodo, na Assembleia de Puebla, em 79. Por isso, nós somos herdeiros de uma longa caminhada quando chegamos ao sínodo da Amazônia. Depois vem Aparecida, Santo Domingo, os 500 anos. Dois setores, uns reconheceram a colonização e a conquista, outros falaram, não, isso era evangelização pura. Então, esses dois setores se combateram bastante em Santo Domingo, e o Dom Luciano Mendes, com sua sabedoria, conduziu a Assembleia e fizemos um bom documento que nos ajudou na enculturação dos povos indígenas. Depois vem Aparecida, já com o Papa Bento, também uma preparação para a sinodalidade. Aparecida em 2007, missão a serviço da vida plena. Então, em Aparecida, o Papa Mário Bergoglio, na época ainda estava presente, era o formulador do documento final, juntando as contribuições, e ele trouxe essa ideia, nós deveríamos passar de uma Assembleia Episcopal, de uma quinta Assembleia Episcopal, para uma primeira Assembleia Eclesial, quer dizer, a Assembleia do Povo de Deus. Esta Assembleia, depois, em 2021, se realizou no México. Era não episcopal, era Assembleia Eclesial, e procurou com a ideia de ser agora participar o povo. Mas não participou muito, porque primeiro tinha a pandemia, então era pela internet, e tinha uma participação pouca. Em todo caso, a inexperiência de trabalhar, porque essas assembleias, primeira, segunda, Medellín, sempre fizeram um documento final que marcou esta assembleia de Medellín, Assembleia de Aparecida. E México decidiu, assim, algum grupinho lá que estava presente, disse, não, vamos fazer um documento final. Com isso, perderam o caráter. Ninguém cita hoje México, esta primeira assembleia que queria ser popular e não foi, mas talvez pela ausência a gente aprende, não foi, sem identidade pastoral, sem participação eclesial, quer dizer, do povo de Deus, e um desconhecimento e por opção não se serviu nem da antiga história da evangelização do México, que seria um ponto de partida importante e interessante também para uma evangelização enculturada numa primeira Assembleia Eclesial do povo de Deus. Mas a gente aprende pelas ausências. Então, talvez isso, por enquanto, para o Wagner também possa entrar assim um pouco a trajetória de onde vem e que a gente traz, e trazemos este zelo para a enculturação da igreja na Amazônia, escutar os índios, nós escutamos. Agora começamos para a primeira Assembleia da Amazônia, começamos a escutar o povo, as comunidades, então fiz levantamentos para esta Assembleia, e entraram no documento final, mas aí ficaram parados. Depois vou falar sobre elas. Paulo, obrigada aí por esse primeiro momento. Só essa sua fala de abertura já
tenho certeza que para o Wagner também já deixou a gente com um monte de coisas na cabeça. Assim. Dá para a gente fazer uma série de discussões a partir do que você já abordou. E queria ressaltar essa sua presença, né, quando falava um pouco da sua trajetória, essa sua passagem também por Manaus, aqui no SENESC, aqui com as questões indígenas, que marcou muito, porque sempre que eu encontro pessoas que foram seus alunos, eles fazem questão de mencionar isso, né? Que a sua presença aqui foi marcante. Então, a gente agradece por isso também. E a partir dessa sua fala inicial, eu vou passar um pouco para o Wagner, e a partir daí a gente vai voltar em alguns aspectos que você já pontuou, para a gente aprofundar algumas questões. Então, Wagner, bem-vindo. Boa noite a todas e todos, e obrigado pelo convite, né? Paulo, você, num dos seus textos, quando você relaciona sinodalidade e missão, você usa duas imagens que acho que são muito didáticas e que valeria a pena você retomar aqui. Uma das imagens você fala do sínodo como bandeira e o sínodo como avental, né? Então, eu vou pedir para você explicar um pouco como que você vê isso e como que você, com essas duas imagens, procura articular essas duas exigências, né? Sinodalidade e missão da Igreja. Obrigado pela ponte. Assistimos duas assembleias, dois sínodos neste momento assim, recente. Um sínodo regional e outro sínodo universal. O sínodo para a Amazônia e a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que assistimos a metade, e outra metade vai começar em outubro. Entre os dois sínodos, ambos episcopais, situa-se a tentativa de realizar a proposta do Sínodo para a Amazônia através de uma nova instituição episcopal, a SEAM. O Sínodo, que eu qualifiquei como bandeira e como avental. Bandeira é a igreja de saída. Vai até os confins do mundo. O avental é o serviço, é a última ceia, o lava-pé. Então, o sínodo tem essa tarefa de facilitar para nós a saída, a bandeira vermelha do sínodo e do Espírito Santo até os confins do mundo. E o avental branco, o lava-pé do povo para servir. Esta é a nossa tarefa. A bandeira da sinodalidade simboliza a perspectiva missionária da igreja em saída e o avental lembra seu objetivo, o lava-pé. Saída a serviço do mundo ferido. Isso precisa sempre colocar em primeiro lugar para não nos perder em coisas pequenas, dogmáticas ou históricas não provadas. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera, diz o Papa, da Igreja para o terceiro milênio. Então, sair e servir. Sair para servir. Isso é o eixo de tudo que se desenvolve em torno da sinodalidade. Então, aí servimos para o povo ferido, enfraquecendo suas estruturas de liderança. Muitas vezes se dizia, bom, eles querem agora padres, fazer padres, esse povo, esses caboclos, será que pode dar? É não só uma questão pastoral, é uma questão política também. Nós fortalecemos os povos no interior pela nossa presença, dando coragem, dando esperança. Nós estamos aí, a igreja está com vocês. Nós passamos
Eu cheguei aquela vez na Amazônia com uma enfermeira, então a enfermeira fez pequenos recantos de enfermagem em cada capelinha lá no interior. Então, neste campo aí, formamos depois os ministros de saúde que administraram esta pequena farmácia. Então, aí fomos autônomos. Na política, também eles são autônomos. E só na igreja são dependentes. Dependentes de um centro episcopal, de um centro pastoral. E eles conhecem o povo melhor, eles têm uma religiosidade profunda, e o que falta, podíamos perguntar como etíope para impor a mão. Não faltou nada, não falta nada. Então, aí tem estes duplos interesses. Uns dizem Igreja Universal, isso então precisa fazer em todos os cantos, e não dá porque lá não querem, então também aqui não pode ter. Então, essa polaridade entre o universal e o regional. Então, não podemos continuar assim, manda missionários. Agora já não tem mais, a Europa já não tem mais missionários para enviar. E estes missionários não substituem os ministérios autóctonos. Isso vale para o sacerdócio, isso vale para a diaconia das mulheres, isso vale, quem sabe, para o sacerdócio da mulher. Então, vai ter discussões, vão impedir, inclusive, o Papa a avançar, ameaçando uma divisão da Igreja. E nós estamos nesta. Mas o ideal da unanimidade nunca tivemos na Igreja. No concílio, quem lê as atas do concílio, nenhum documento foi aceito unanimamente. Sempre tinha alguns contra, às vezes um pouco mais contra, mas não podia ser mais do que um terço. E assim também ficamos com a nossa votação no Sínodo para a Amazônia, o documento final. Depois de fazer os levantamentos, questionários entre os índios e entre os caboclos, ribeirinhos, afrodescendentes, mandamos para Roma, discutimos isso em Roma durante o sínodo e se fez o documento final que corresponde bastante bem àquilo que veio das bases. Quer dizer, temos isso aqui, Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, documento final. Ecologia integral é fácil. Aí o sonho, depois, como o Papa devolveu o nosso pedido de avançar um pouco, porque não é de hoje, já é desde 65, desde o final do concílio, desde Medellín, desde Santarém, que nós sabemos quais são os desafios. Agora não queremos mais juntar mais uma vez os desafios que sempre juntamos no final. Agora precisamos pensar com prudência, calma. Tivemos 50 anos, 60 anos de calma, assim, depois do concílio, para novas decisões. E aqui é o problema do sínodo. Eu chamei o sínodo esses dias, o sínodo é como um carro. O motorista dá gás com o pé esquerdo e puxa o freio de mão com a mão direita. E aí o sínodo corre o perigo de não ir adiante. Bom, vou devolver a palavra para vocês. Tá? Eu estava só esperando essa deixa agora do carro. Olha, Paulo.
A gente conversava antes nos bastidores, assim como o Wagner gostou muito dessa simbologia da bandeira e do avental, eu também gostei muito dessa do carro. Você falava anteriormente, né, e agora reforçou. Aliás, antes eu queria dar aqui as boas-vindas para quem chegou nesse momento. Eu estou vendo muita gente aqui dando boa noite para vocês. O pessoal que está vindo de vários cantos do país, eu estou percebendo, e também muitos companheiros do CEILA. Então, muito bem-vindos, né? E você pode participar conosco, viu? Mande sua pergunta, seus comentários. A gente está aqui para também estar em sintonia com vocês, compartilhando com vocês. Bem, Paulo, ainda há pouco você falava inicialmente, agora retomou, essa ponte, né, que liga o Concílio Vaticano II, Medellín e Santarém. Para nós aqui da Amazônia, e eu considero você da Amazônia também, já que você dedicou uma boa parte da sua vida para ela, Santarém para a gente é o nosso Medellín. E esses dois pilares, você pontuava aí todas as diretrizes que Santarém nos trouxe, mas esses dois pilares que a gente vem ao longo das décadas reforçando, né, a encarnação na realidade amazônica e a evangelização libertadora, eu vejo esses dois pilares como um grande desafio para essa sinodalidade. Ao mesmo tempo que se experimenta, né, e você deixa bem claro isso na sua vivência das comunidades, na sua experiência nessa região, existe uma sinodalidade, uma experiência já começada, já trabalhada, vivenciada nessas diversas comunidades, de diversas formas, mas, ao mesmo tempo, existe impregnado um clericalismo que é muito forte, né? E um colonialismo que é muito forte, né? E nos seus textos você sempre reforça isso. Você coloca muito essa preocupação com as ciladas do pós-colonialismo. E eu vejo, né, já que o nosso ponto hoje são esses desafios dessa modalidade, que a gente, ao mesmo tempo, avança quando a gente tem Santarém como essa diretriz maior, mas, ao mesmo tempo, acaba também freando, né? Por isso que eu gosto dessa ideia do carro, né? Que avança e que freia, que às vezes são freadas bruscas, porque não basta estar no documento, né? Como é que isso é vivenciado, como é que isso é colocado em prática? Então, eu gostaria que você retomasse um pouquinho desses pilares de Santarém e como é que isso vem percorrendo nessas últimas décadas de sinodalidade, onde é que a gente tem avançado, e você falava muito bem, né, que o sínodo não caiu do céu. Ele vem de todas essas experiências, né, ao longo dessas décadas. Então, como é que você observa isso hoje? Esse avanço e esse retrocesso da igreja, das experiências diversas que a igreja tem no meio da Amazônia, e eu diria, né, que essa experiência de sinodalidade, ela é cortada, freada muitas vezes, por diversas circunstâncias, de diversas situações. Bem aos moldes também de uma observação que você faz em outro texto, quando você coloca que a serpente emplumada não levantou voo. Justamente quando você aborda essa questão eclesial, né? O que é esse acontecimento do México de 2021 que, de fato, não atingiu a população e que ficou, como você já expressou, sem um documento final. Então, como é que você observa essa longa trajetória, longa entre aspas, né? Porque para a gente da história 50 anos, 60 anos não é nada, mas como é que você observa essa trajetória de Santarém aqui e esses retrocessos, esses avanços e essas freadas que esse carro dá? Eu queria que você colocasse para a gente um pouco disso, né? Como é que isso tem vivenciado hoje? Se tem freado mais ou tem avançado mais na sua concepção? Bom, o que avançou é a consciência dos próprios bispos. Nas conferências latino-americanas, que eram conferências episcopais, os documentos sempre conseguiram um passo, dar um passo. Agora eu fiquei surpreendido no Sínodo para a Amazônia, uma consciência bem clara o que precisamos mudar, os ministérios precisamos mudar e a igreja precisa realmente avançar nesta questão de Santarém, encarnação na realidade. Encarnação na realidade, uma igreja com rosto amazônico. O Papa latino-americano, até um certo momento, ele facilitou porque era
talvez o primeiro Papa que compreendeu a América Latina, que compreendeu que lá não se trata de revolucionários com interesses políticos, mas realmente de teólogos, sociólogos, cientistas interessados que o povo fala, Moisés, fala, povo. Então, o Papa Francisco parecia facilitar-nos esta fala. Mas não se trata só, e isso avançou visivelmente. O que está escrito lá no documento final do Sínodo para a Amazônia não podia ser escrito 10 anos antes. Eu me lembro ainda do Sínodo da Assembleia para a América Latina, em Roma. Então, tinha certos temas que não podiam ser nem tocados. E o Papa João Paulo II, já em certa idade, estava lá sentado atrás, às vezes um pouquinho, e nós estávamos lá e não podíamos falar, porque é proibido de falar daquilo que era desafio, que já sabíamos. Isso agora não. Agora até pode se publicar. Nos outros sínodos era proibido publicar que os bispos juntaram de ideias nos respectivos sínodos. E agora foi imediatamente publicado, nós podemos ler, e o Papa recebeu, disse, não, vocês são gentes que conhecem, que sofrem com este povo e nessa região, eu reconheço isso tudo, certo? Mas vocês mesmos têm que resolver, não pode dar para mim, eu resolver. Quer dizer, nós achávamos, nós colocamos a bola na frente do gol e o Papa só precisa dar um chute e fazer o gol, quer dizer, resolver a questão. Ele virou para o outro lado e jogou a bola para o campo de novo. Então, disse na sua querida Amazônia, que é um documento, uma carta de amor que ele escreve, mas de sonhos ele nos fala. E nós agora precisamos passar dos sonhos para a realidade, para realizar, então, do sonho social, e cultural, ecológico e sonho eclesial. Nós somos sempre muito afoitos quando se trata de exigir dos políticos fazer isso ou aquilo. Agora chegamos ao ponto, sim, e vocês exigem o que de vocês? Vocês estão dispostos a transformar essa realidade? Porque a igreja em êxodo, igreja em saída, é uma igreja em transformação, uma igreja conversão, uma igreja de inclusão dos pobres, mas não só incluir socialmente a igreja de participação. Então, vocês estão dispostos a deixar participar? O que vocês já falaram em Puebla, 79, comunhão e participação, um capítulo inteiro do documento, um capítulo central, comunhão e participação. Vocês estão dispostos? Sim, o Papa vai dizer, não é tão fácil assim, porque tem uma tradição, a tradição não pode superar o sofrimento e a nossa racionalidade de fortalecer as comunidades, também politicamente, se fortalecemos as comunidades nas estruturas eclesiais. Qual é o poder de um bispo assim, político assim, tá, na sociedade? Então, qual é o poder? Não se trata do poder, mas do reconhecimento de apoio das lideranças no interior que temos através da transmissão dos ministérios e das mulheres, que são mais da metade que assumem a maioria dos ministérios no interior, assumido pelas mulheres.
Então, dá este passo. Então, o sínodo deu ao Papa, o Papa devolveu. O Papa disse, mas vocês escrevem, seria bom fazer uma assembleia, uma organização eclesial regional pós-sinodal para a região amazônica. Isso está nas propostas de vocês. Eu proponho também fazer isso, vamos fazer isso. E esta se chama vai resolver a Conferência Eclesial da Amazônia, ela tem que resolver. Só de novo, a gente precisa ser muito vigilante com essas propostas. De novo, esta proposta começou a fizeram estatutos. Então, a Igreja Católica precisa de estatutos. Então, se ama, precisa de estatutos. Então, estatutos, quem faz parte? Então, todas as todas as organizações fazem parte. Como você vai resolver? Então, esta se ama, não, nós temos que fazer alguma coisa. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer um rito amazônico. Esta foi a primeira ideia. Também está lá, e como última proposta, eles pegaram, talvez nem leram o documento todo, então, a última proposta, rito para os povos nativos. Então, assumiram, vamos fazer um rito para os povos da Amazônia. E que é a última coisa para fazer. Porque perguntaram às comunidades, perguntaram às dioceses, perguntaram a alguém, não perguntaram a ninguém, juntaram com uma comissão teológica e antropológica e pediram elaborar diretrizes para este rito amazônico. Então, eu disse, eu não me atreveria de novo colonizar este povo com elementos externos, com instituições, com diretores, está claro, que é gente boa, certamente, mas nós temos o compromisso de consultar as comunidades. Alguém consultou a comunidade, qual é o primeiro destas 100 propostas que estão aí, que vocês acham que é urgente? Ninguém perguntou, ninguém. Decidiram isso. Então, a gente precisa ter cuidado, ser vigilante no pós-sinodal, o que se vai fazer, e porque tem um setor, depois tudo que vem de Roma é profético. Então, se ama uma instituição profética. Não é tão profético, não, se a gente olha bem. Então, profético seria ou no mínimo na continuidade de transformação, assembleias episcopais e eclesiais, perguntar para o povo de novo. Agora temos as propostas, o que devemos começar? E seguramente chegaria de novo as prioridades que chegaram no primeiro questionário que mandamos, estruturas pastorais que nos permitem a celebração dos sacramentos que a Igreja declara essencial para a construção de uma comunidade. A Eucaristia, por exemplo. Então, essencial. É possível? Sim. Todo mundo diz, não tem impedimento, porque nos outros, com as mulheres, dizem, histórico, não tinha na história. Então, tem esse argumento de não precedentes históricos, supostamente. Agora, com a Eucaristia, não tem isso. Com sacerdócio celibatário, não tem já regras formadas, ou tradições formadas. Relativamente tarde que entrou isso, que está para abolir, se for para a salvação das pessoas, para fortalecer as comunidades, para fazer a visita, o encontro entre iguais, e não entre um ministro e um não ministro, e uma não ministra. Isto precisamos continuar com toda a alma, com todo o amor pela Igreja, por este povo, porque chega talvez o momento que eles dizem, não nos interessa mais.
a secularização pode chegar lá também, onde ainda não chegou. Não nos interessa mais. É tarde. Que tarde chega a história castiga. Paulo, as dificuldades que você tem apontado a respeito do Sínodo da Amazônia são dificuldades que estão presentes em todo o processo de sinodalidade que o Francisco está desencadeando aí, né? Esse caminho sinodal que ele tem insistido desde o início do pontificado dele tem sido uma constante. Eu queria te perguntar, a Elisângela agora há pouco apontou que uma das dificuldades, um dos obstáculos a esse processo é o clericalismo, e que perpassa a consciência não só do clero, mas também do laicado. Eu queria te perguntar, além do clericalismo, quais são os obstáculos, na sua visão, para esse processo que o Francisco tem desencadeado hoje? O poder na igreja tem uma ânsia pelo poder em muitos setores. Nós sabemos isso, outros sabem. Ontem morreu o abade geral dos beneditinos. Ele disse: o poder é o mais nocivo e mais anti-evangélico que existe na igreja. Quer dizer, quem está nesses centros do poder, e o Papa sabe isso. Agora, como vamos fazer? Nós temos 3 possibilidades. A negação, 2 setores, um nega o que o outro faz. Depois, a segunda possibilidade, nós nos juntamos, fazemos um meio termo. Terceira possibilidade, nós crescemos na compreensão e procuramos encontrar talvez mais na frente, e assumimos também divergências. Precisamos encontrar decisões também onde há divergências. Senão, o Concílio nunca teria decidido um documento assim tão importante, e não fazer compromissos antes. Então, se isso é tão difícil, então a participação vamos tirar. A participação não vamos tirar porque faz parte da dignidade das pessoas. A dignidade das pessoas em todos os setores, no político, cultural, social e religioso. E então, eu creio que esta SEAMA que foi fundada precisa marcar presença e fazer aprendê-la, consultar as comunidades. Mas como vamos fazer? Isso demora muito. Não é tão difícil. Cada diocese tem as suas assembleias, tá? Cada diocese pode ser assumir. Vocês, quais são os temas prioritários que vocês acham? Então, teria uma legitimidade. Assim, a SEAMA não tem legitimidade só incorporando os organismos existentes na Amazônia. A legitimidade vem do povo, vem das bases, das comunidades eclesiais de bases. E essas comunidades, rosto amazônico. Então, a participação permitiria, assim, avançar com o rosto amazônico. Os sacramentos, o Ministério das Mulheres permitiria avançar no rosto amazônico, porque na Amazônia é assim mesmo, a mulher não manda, mas marca presença, digamos. Marca presença. E na igreja só para arrumar o altar e depois guardar as toalhas até a próxima visita do padre, é pouca coisa. Então, nós precisamos desse clericalismo, e o próprio Papa
um antídoto contra este clericalismo seria o sacerdócio da mulher, a diaconia da mulher, diaconia do nosso povo lá, que o padre seria um entre outros e aprende a participar, porque às vezes o nosso povo é muito submisso. Eu sinto às vezes na paróquia assim também. O povo é muito submisso, o padre tem que dar a resposta. Não, vocês são povo de Deus, vocês que dão a resposta, porque vocês fazem trabalho também. E o que a vós pertence também que vocês seja resolvido. Então, eu creio que se conseguimos, e agora vai ter a segunda fase do sínodo, temos a síntese da primeira fase do sínodo universal, e os grandes temas foram silenciados nestas síntese os homossexuais foram silenciados, o sacerdócio da mulher foi silenciado, a diaconia da mulher foi silenciado, e tantos outros, não, porque havia uma parte contra, uma parte a favor, talvez a maior parte a favor, mas para não este irenismo, este falso irenismo, precisamos também enfrentar isso com naturalidade. É claro que tem opiniões diferentes e em questões essenciais, o que leva à exclusão de uma parte. Se procura evitar. Os povos indígenas, quando tem um problema, eles discutem como a Merkel sempre fez lá na Alemanha. Acho que ela aprendeu dos índios. Eles discutem a noite inteira até se cria um consenso, aí se volta para casa para dormir. Então, eu acho que seria possível avançar nesta estratégia e não nos deixar amedrontar pela massa. Então, vamos sair da igreja. Então, vamos fazer uma outra igreja, porque é uma ameaça que depois nenhum papa quer ser um novo Lutero, assim, que causa a divisão na igreja. Agora, também pela unidade, a gente não sacrifica princípios. Paulo, eu queria só reforçar um aspecto que você coloca aí sobre a questão das mulheres. Aqui, nessa imensa Amazônia, a gente tem hoje uma estimativa de mais de 70%, quase 80% de mulheres, né, atuantes na igreja, em proporção à questão ao percentual masculino. E dessas imensas e inúmeras comunidades que existem espalhadas pela Amazônia, uma boa parte delas são conduzidas por mulheres. E elas já estão lá atuando, desenvolvendo todo o trabalho, mas sem nenhum tipo de reconhecimento, né? Então, só para reforçar o que você coloca aí dessas particularidades dessa imensa Amazônia. Mas eu queria aproveitar esse momento e colocar aqui as questões que os nossos companheiros do CEIR estão apontando para a gente. Primeiro, o Eduardo já deu boa noite antecipadamente, mas agora ele está colocando uma questão para você, ele está perguntando se existe um subtom de decepção na sua fala, né? Quando você vai se posicionando aí naquilo que avançou e naquilo que não avançou dentro do sínodo, e como é que você percebe isso hoje. Então, ele disse, será que não existe um tom de decepção? E o Moab coloca aqui para a gente que ele, como esteve lá também, participando do sínodo, ele diz que ele também percebe essa perspectiva colonialista ainda presente, ainda impregnada no sínodo, né? Então, ele concorda com as colocações que você ainda há pouco fazia. E o Lauri está colocando aqui para a gente, em relação à Amazônia, que é um espaço religioso, plural, como o processo de sinodalidade pensa o ecumenismo. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas questões que os meninos levantaram. Sim.
Decepção, claro que fomos decepcionados quando entregamos as decisões, que fizemos consultas, assim, e juntamos no sínodo, entregamos ao Papa, e todo mundo esperava, o Papa vai dar menos um chute, assim, para o gol, depois devolve tudo. Tá bom. Isso ninguém recebeu com alegria. E talvez o Espírito Santo também, não sei se fez um intervalo assim. Então, mas isso não me afeta interiormente, eu durmo bem por causa disso e acordo bem, porque já quem vive tanto tempo na igreja já sabe, um passo atrás, um passo para frente, às vezes está 3 passos para frente e 4 para trás. Se olhamos desde Vaticano II para cá, então, cada conferência deu um passo. Agora estamos nesse impasse na Amazônia, que a gente conhece, que é ameaçado, que estão tirando o ouro, estão matando os índios, estão fazendo isso. Então, estamos preocupados com o quê? Qual é a nossa preocupação primeira? Cumprir duplicas, fazer a equação entre a esquerda e a direita, assim, meio termo, ou temos uma voz profética para levantar, para dizer. E assim, e os outros, se estão contra. Nós temos sempre a metade, uma parte contra. Assim, eu penso, às vezes, no sermão na igreja, quando a gente faz um sermão dominical, assim, então a gente pensa, olha, uma parte não vai com você. O pároco me contou, ele tem um general lá, que sempre sai, quando ele fala, começa a falar, no sermão da missa, ele sai com a mulher dele, depois ele volta, assim. O Papa tem essa dificuldade, que muita gente sai, não quer ouvir o que ele fala. Então, isso não nos afeta a mim, não afeta assim, psiquicamente. Então, eu não creio que é um caminho fácil, que vai assim de um dia para o outro, porque já estamos esperando. Porém, assim como um transatlântico, que leva tempo para corrigir seu curso. Então, a igreja é também este transatlântico que devagarzinho vai corrigir. E o Papa Francisco, ele colocou algumas marcas que não dá mais para tirar. Algumas marcas que não dá mais para tirar. Eu só queria ainda dizer, não nos calar por causa disso. Então, também este sínodo universal, na síntese, no relatório síntese que fizeram, então não se fala de LGBTQ+, do Ministério Diaconal, sacerdotal feminino, celibatos sacerdotal, identidade de gênero e demais outras coisas que não se fala. Porque há discordância, assim, eles chutaram, tem concordância, discordância e meio termo que dá para ajustar. Eu espero que agora a segunda fase do sínodo, porque este relatório de síntese foi para as comunidades, supostamente para as comunidades, para trazer depois de volta as falhas e apontar as lacunas. Nós não temos outro caminho, é o caminho. Paulo diz que o caminho é a sinodalidade, mas sinodalidade não é só uma ritualidade, sinodalidade é também decisão, sinodalidade é decidir em conjunto, decidir com todos, não dá, às vezes não dá com todos. Então, com as maiorias, não vamos fazer votações parlamentares por causa disso, porém, nós sabemos que
onde tem maioria. Por isso, aqui foi votado tudo no documento do Sínodo para a Amazônia, no documento final. Todo parágrafo foi votado na Assembleia e já certas coisas mais complicadas se deixou fora. Todos com 2/3 de maioria votado. Então, não tem mais problema. O povo quer, não quer, o Sínodo queria. Agora, então, a SEAMA foi encarregada. Então, SEAMA, por favor, SEAMA, começa com as comunidades, começa a perguntar, não só entre as cúpulas que tem aí, começa a ir ao povo, que era a proposta, já não mais sinodal, eclesial, é povo de Deus. O concílio nos ensinou isso. Vamos não confiar só nos caprichos dos teólogos, que são bons, e se esforçaram, antropólogos, mas o povo quer, e nós chegamos com o novo rito, o povo diz, isso não queríamos, foi nós que pedimos, agora trazem mais um rito, tá bom, vamos fazer como antigamente em latim, agora vamos fazer, eu não sei como. Então, esta participação é realmente algo essencial e eu acho que é possível. O clericalismo, machismo e o uso inapropriado da autoridade continua a perturbar o rosto da Igreja. Isso o Papa, isso o documento também, inclusive a síntese do Sínodo, propuseram uma profunda conversão espiritual com base para qualquer mudança estrutural. Tá bom, nós precisamos também mudar estruturas. Para outros, porém, considera as mulheres o acesso ao diaconato recuperaria uma prática da Igreja das Origens. Então, a quem vamos dar ação? Vamos escutar o que diz os sinais do tempo, é que a voz de Deus nos sinais do tempo, que nos diz a participação. E eu creio que ainda vou assistir a algumas mudanças essenciais pelas quais eu lutei, se não é daqui, talvez de cima. Mas eu acredito que estamos num bom caminho. O Francisco abriu muitas portas e janelas. O João 23 abriu as janelas, simbolicamente. E o Francisco foi mais audaz, abriu as portas também, porque Jesus não era carpinteiro, não era pedreiro, não fez muros, ele fez portas e janelas, abriu. Então vamos sair, a igreja sair dos confins do mundo, se considerou que chegou nos confins do mundo, nos deu muitas lições e ficamos felizes. Ainda um ponto que eles ligaram assim para a igreja, chamado uma fórmula vazia, o princípio mariano e pedrino. Então, isso separaria do Urs von Balthasar, Mariano e Pedrinho. Então, o Papa chamou 3 conselheiras para fazer uma palestra para a Cúria, e a Fantini jogou um radical sobre os princípios de Balthasar, chamando-os de uma fórmula vazia com tristes e injustos efeitos colaterais. Tá? Que uma mulher desta pode falar, a Cúria já é um passo muito grande. Quando a gente chega de épocas que era tudo em silêncio, e sobre isso o Papa não permite que se fale, que se discute. Bom, nesse sentido, o clericalismo é uma questão cultural, e o machismo junto, questão cultural. Nem Jesus conseguiu mudar isso em 3 anos, então por isso ficou com os homens, com os apóstolos assim mais, não podia mudar o sistema patriarcal, um sistema assim moderno nosso igual. Em 3 anos você não muda uma cultura.
mas nos deu esta tarefa, nós tivemos 2000 anos para mudar o que é cultural, que não é de vida. E não vamos confundir o que é de fé e o que é de cultura. O relatório de síntese menciona 5 vezes explicitamente a adaptação do direito canônico. Estamos realmente a adaptar e cambiar o direito canônico e criar possibilidades para não, como eu falei, assim, o carro quer acelerar e o freio à direita, a mão direita. Então, não queremos continuar assim. Uma real participação do povo de Deus, além da escuta, da presença numérica, das atividades pastorais executivas, vai depender de permanentes ajustes entre conversão sinodal e participação eclesial. Esses ajustes necessitam humildade, vigilância, discernimento, coragem profética e lealdade eclesial. No relatório de síntese do Grande Sínodo Universal, apresentado depois da primeira sessão, múltiplas questões e causas estão presentes e aguardam respostas, estudos, discernimento. E o Papa fez uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que o Sínodo anda, ele já capta as perguntas, as questões que o Sínodo não vai resolver, e já instituiu 10 grupos de estudo específico, que vão já começar a trabalhar antes da segunda parte do Sínodo. A segunda parte eles vão apresentar já com os resultados preliminares, e depois vão continuar até 25, porque ele sabe que o Sínodo novamente não vai poder resolver várias questões. Estes 10 grupos, depois vocês podem dar uma relações igrejas orientais, escuta clamor dos pobres, missão ambiente digital, revisão de textos, vida consagrada, movimentos eclesiais, funções de identidade dos bispos, então, o papel dos núncios, tudo isso, 10 comissões ele criou e já está dando para dar alguma ajuda, eu espero, para resolver, para não falar por falar, por querer. Então, vai junto com o Sínodo, vão esses 10 grupos trabalhar e com esse leque de questões assumidas nos 10 grupos, entre assessorias e competentes representantes do povo de Deus como membros da Assembleia, o processo sinodal se tornou paradigmático para futuros sínodos. O sínodo como tal não vai poder resolver todas as questões, e nem o Papa vai assim, assina tudo, vão começar. Então, ele instituiu estas comissões, a escuta sinodal, que foi também uma escuta dos sinais dos tempos, e que é sempre uma escuta de Deus nos sinais do tempo. Está a caminho de produzir um novo rosto da igreja em saída, viu, Eduardo? Eu estou não tão pessimista. A serviço do mundo dos mais necessitados. A bandeira vermelha de uma igreja em saída, impulsionada pelo Espírito Santo, e o avental branco do lava-pé de Jesus, que nos dá a ração da saída, de servir aos descalços até os confins do mundo, fortalecem a esperança de que é possível transformar o sonho do Papa Francisco em realidade. Eu vou terminar com uma frase de Guimarães Rosa: moço, corre ao encontro do teu amor. A querida Amazônia é o nosso amor, o povo é o nosso amor. Corre ao encontro do teu amor, mas não tropece na soleira da saída por excesso de velocidade.
Deus é paciência. O contrário é o diabo. Deus tem sonhos, sem dormir. Mas como? Só ele sabe. Obrigado. Paulo, até está concordando aqui com o que eu falei anteriormente, né? Que já existem muitas mulheres atuando na Amazônia que só falta o reconhecimento. E a Perla estava colocando aqui uma questão, mas eu acredito que a sua fala já contemplou isso. Ela está colocando que essa questão do clericalismo é algo muito mais profundo. Não basta simplesmente trabalhar, discutir isso, né? Se você não trabalhar isso nas bases, porque isso está impregnado também na comunidade, né? Então, e eu concordo com ela, né? Eu vejo que, tipo, aqui na Amazônia, a igreja tem um rosto laical. A presença dos leigos, em comparação com o clero, é imensa. Mas os leigos são clericalistas. A gente não consegue, muitas vezes, ultrapassar algumas barreiras porque você ainda esbarra no próprio leigo, que também depende, e você contemplava isso na sua fala, depende, fica esperando pelo padre. Se o padre não tiver, as coisas não vão acontecer. Então, a gente tem, né, e volta a falar, né, dos exemplos que você colocava, desses avanços e retrocessos, desse avanço e dessa freada. Então, eu vejo que a sua fala contempla um pouco dessas questões que a Perla coloca também. Então, são muitos desafios, né? São muitos desafios. Estar atuando na Amazônia, e assim como em cada região, em cada localidade, que tem as suas particularidades, tem seus próprios desafios. Mas ser missionário, ser atuante, ser leigo, ser padre, ser bispo na Amazônia é muito desafiante, muito desafiante. E esbarra muito naquilo que o Lauri colocava, quando ele perguntava do ecumenismo, porque é plural, é uma imensidão, né, de gente, de povos, de ideias, de culturas, e não dá para você pensar a Amazônia, quando a gente fala muito de rosto amazônico, a gente tem que entender que esse rosto amazônico é exatamente essa diversidade. E que se a igreja não fizer esse processo de fato, né, de encarnar, de entender o que é isso, de trabalhar, você discute muito também nos seus textos o paradigma da enculturação, se a igreja de fato não incorporar isso, ela não consegue avançar, ela não consegue chegar perto, não consegue estabelecer esse processo de escuta que é tão precioso, né, para a caminhada da igreja. Bem, a gente está, infelizmente, caminhando para a reta final. Passou tão rápido esse tempo, e eu já queria muito agradecer assim, a todos que estiveram conosco até aqui, e dizer para vocês que nós vamos estar atuando, a partir de agora, não só agora, a gente já teve outros momentos, mas a partir de agora com mais força, em outras lives também. A gente vai trazer outras temáticas, então acompanhe a gente pelas redes sociais, pelas nossas mídias, as próximas temáticas que virão. E essa de hoje, ela vai ficar gravada. Então, você vai poder ter acesso depois, se quiser rever as questões, os pontos que foram levantados, vai estar gravado no YouTube. E também você pode compartilhar, dizer para quem não esteve presente hoje, que pode acessar e acompanhar esse debate que hoje aqui aconteceu. Um debate muito rico, né? E tem tanta coisa ainda para a gente pontuar a partir das falas do Paulo, mas o tempo não nos permite avançar tanto. Mas eu gostaria, antes da gente encerrar, pedir ao Wagner e ao Paulo que fizessem aí as suas considerações finais. Então, Paulo, primeiro eu acho que a questão da sinodalidade hoje na Igreja Católica, e como a Elisângela colocou logo no início, não é só uma questão da Igreja Católica, e também não é só uma questão de escuta, mas é que também questão de repensar o modo da Igreja ser, o modo da Igreja atuar, né? Você falava da questão do poder na Igreja, então a questão da sinodalidade tem que repensar também, ou nos obriga a repensar a forma como o poder é exercido na Igreja, né? Então, eu acho que a sua fala foi nessa direção, e muito carregada da sua experiência na Amazônia, né? Então, acho que isso que é importante, que a nossa conversa com você e a sua fala não foi só uma reflexão teórica, mas foi também
uma reflexão que parte a partir de alguém que viveu uma experiência, né, na Amazônia. E a gente se acertou muito bem convidando a Elisângela para fazer essa, para ser a nossa âncora, né? Porque ela mora lá em Manaus, conhece a realidade da Amazônia também. Então, muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado também. Se me perguntasse o que você aprendeu na Amazônia, a Amazônia tem outra noção de tempo do que aqui em São Paulo. É tudo diferente. E eu aprendi na Amazônia de ter tempo para os outros. Isso já valeu no mundo onde ninguém tem tempo para nada. Isso eu agradeço muito. Nós ficamos muito felizes, eu acho que também, Wagner, a gente acertou na escolha do Paulo, né? Justamente por isso que você acabou de pontuar. Ao mesmo tempo, há uma riqueza de conhecimento acumulada aí que o Paulo nos proporciona, mas uma rica experiência, que eu sempre digo para ele também, por isso que eu digo que ele já é daqui da nossa região. Essa experiência, ele de fato fez uma imersão na Amazônia, né? Isso ficou marcado também. A partir daí, eu acredito que, como ele acabou de pontuar, a trajetória dele fica diferente, né? Marcada aí pelas questões da Amazônia. E como eu dizia, a gente, a partir desses debates, né, das coisas que o Paulo pontuava, quanta coisa aí a gente, ao mesmo tempo, reforçou, que cada vez que a gente volta para essa questão da sinodalidade, abre outras questões na nossa cabeça, então tem coisas que a gente reforça, mas tem outras coisas que fazem a gente ficar pensando. Se a gente realmente está caminhando, está avançando mais do que retrocedendo, o que pode ser feito, como é que a gente consegue, de fato, colocar em prática o que a sinodalidade nos pede, o que o Papa Francisco vem hoje pontuando, e todo esse processo, todas essas brechas, essas aberturas que ele vem nos dando, se a gente de fato está conseguindo aproveitar isso e fazer essa imersão, fazer essa encarnação nessa realidade da Amazônia, né, de um modo particular da Amazônia. Eu queria mais uma vez agradecer todos que estiveram presentes, de vários cantos do Brasil, de um modo especial os nossos companheiros do CEILA, né, e aqui o nosso presidente, que já mandou um abraço, está agradecendo pelas reflexões. O Eduardo está também agradecendo, e ele diz que deu para sentir como o Paulo se sente depois de tantos anos de militância e reflexão. A Sara está colocando aqui que também o desafio da sinodalidade é a formação nos próprios seminários, né, e nas casas religiosas, concordo com você, Sara. Eu sou professora aqui de seminaristas, então não é fácil. Eu digo para eles, que diferença vocês vão fazer daqui para frente? Que tipo de padre vocês querem ser daqui para frente? De fato, né? Essa base ela precisa ser construída, ser trabalhada desde agora. A Perla também está dando boa noite e agradecendo por esse momento de partilha. Então, a gente agradece também por vocês estarem conosco, por terem partilhado, também trazido alguns comentários, algumas reflexões que nos ajudaram também nesse debate. E não se encerra aqui, né? É só um começo, é só um debate que a gente possa depois partilhar isso, não só em outras lives, mas também nas nossas comunidades, nas nossas escolas, seminários, que a gente, de fato, possa fazer acontecer a sinodalidade. Quero agradecer ao Wagner por dividir comigo essa mediação. Quero agradecer ao Valdinei Granda, que está ali nos bastidores, ele não está aqui aparecendo para vocês, mas estava acompanhando a gente em todos os momentos, nos assessorando, né? Dando um pouco do seu tempo para que essa live pudesse acontecer. Obrigada, Valdinei. E, Paulo, nós agradecemos e queremos lhe mandar um abraço muito carinhoso. Obrigada por aceitar estar conosco, por trazer essas questões que eu sei que são tão preciosas, tão caras para você, e ao mesmo tempo, como o Eduardo sentia, né, esse tom de decepção, mas ao mesmo tempo, como ele acabou de colocar, sente também o que você está sentindo, não só esses momentos de decepção ou de frustração, porque eles fazem parte, né, de alguém que milita nessa igreja há tanto tempo, que esperava mais em determinados momentos, mas ao mesmo tempo, a sua fala também é carregada de esperança.
E isso a gente percebe, a gente sente, né? Você continua atuando, continua militando, porque você continua acreditando que é possível fazer. E essa experiência nas comunidades amazônicas deu a você, eu acredito, pela fala que você nos traz, deu a você ainda mais esperança, porque você conhece a realidade de perto, conhece como essa igreja se expressa de maneiras diferentes nessa imensidão da Amazônia. Então, a você um abraço carinhoso, a gente agradece pela gentileza, disponibilidade em estar conosco, compartilhando conhecimento, experiências e nos ajudando a pensar e a questionar, como você colocava aí na sua fala, né? Não vamos nos calar. Então, o cristianismo, de um modo geral, ele é militante, ele denuncia, ele questiona, ele precisa se posicionar. Né? Mas isso sem perder a esperança, sem perder, né, aquilo que nos conduz. Né? Então, a sinodalidade é um caminho para um novo debate, uma escuta diferente, uma vivência de igreja diferente que a gente tanto busca. Continue nos inquietando e continue nos cutucando, né? Usar uma expressão, se bem da região, né? A gente gosta de usar isso, de cutucar. Então, nesta semana, que é a semana do seu aniversário, nós do CEILA agradecemos por sua vida de dedicação à igreja, às questões sociais e à Amazônia, de um modo especial, para as causas indígenas. Então, muito obrigada, Paulo, por tudo que você representa para o CEILA, para a Amazônia e para todos aqueles que podem ter acesso a esse conhecimento e essa experiência maravilhosa que você carrega. Muito obrigada. Uma boa noite a vocês e estendo meu abraço a Deus também ao Wagner Lauri, que faz aniversário junto com você também. Tá? Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Boa noite.